pessoal que está ligadinho aí com a gente. Boa tarde, pessoal que está ligadinho aí com a gente nesse super evento da Genial Investimentos. E nesse painel nós vamos falar sobre um assunto que nunca sai de moda, está sempre presente nas redes sociais, mas que muita gente tem dúvida, né? E para isso, eu trouxe aqui dois super convidados. Um é o Bruno da Icatu Seguros. Bruno, obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, obrigado Genial aí pelo convite, né? E também o Giovanni da Zurich Seguros. Muito obrigada, Giovanni. Ana, nós aqui agradecemos, o pessoal da Zurich ficou muito feliz com esse evento. O pessoal lá disse assim, não é genial, foi de genialidade. Então, o tema escolhido foi bacana e obrigado aí por nos convidar. Imagina. O prazer é todo nosso aqui. E eu quero trazer aqui, inicialmente, uma super pergunta aqui, que foi ontem, tá? Feito por uma pessoa de dentro da nossa equipe, que está organizando todo esse mega evento aqui. Eu fui super surpreendida com uma pergunta no meio desses bastidores, que foi a Aline Leite e o Antônio me perguntaram, Ana, por que eu devo fazer uma previdência privada? Ou por que eu não devo fazer? Como o Rodolfo, o nosso CEO aqui da Genial Investimentos, no comecinho, na abertura desse evento, falou e muito bem colocado, né? A gente tem que observar muito bem se a gente deve ou não ter aquele investimento no nosso portfólio. Então, eu vou pedir ajuda aqui do Bruno. Bruno, o que você enxerga como principal característica para ter ou não uma previdência privada no nosso portfólio de investimentos? Excelente pergunta, Ana. Eu acho que assim, a previdência privada, ela deveria compor algumas coisas, e eu gosto de separar ela normalmente em 4 grandes motes, né? Eu gosto de separar que a previdência privada ela é fundamental quando você pensa em composição de carteira de investimentos, quando você pensa em planejamento de médio e longo prazo, e planejamento sucessorial também, eu acho que é um ponto muito importante, e o planejamento tributário, quando a gente vai falar mais adiante de PGBL. Joia, muito bom. Obrigado, Bruno. Imagina. Eu até tenho um slide aqui, acho que a gente pode passar. É isso aí. O Bruno bem colocou tanto o planejamento tributário, quanto em termos de diversificação de investimentos. E uma coisa que é muito bacana, né, que eu vejo como uma vantagem enorme de se ter uma previdência no nosso portfólio de investimento, é exatamente aí. São 3 pontos que eu queria colocar. A aposentadoria, né, o investimento e o planejamento sucessório. Então, quer dizer, se eu for muito jovem, é legal ter uma previdência, e se eu for mais idoso, né, é legal também eu ter uma previdência devido ao planejamento sucessório. Perfeito. Né? Eu vou deixar o Giovanni falar um pouquinho disso, porque eu acho muito importante, lá na Genial, ao lado do Cláudio Massari, a gente toca bastante a Wealth e a gente vê como diversificação de investimentos a parte de planejamento. Né? Fala um pouquinho para mim, Giovanni, o que você entende como principal vantagem de ter no nosso portfólio de investimentos a previdência como planejamento sucessório? Legal. Não é só por planejamento sucessório, Ana. Eu acho que a previdência ela tem que fazer parte da nossa jornada de investimento, da nossa perspectiva quanto ao planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo. E eu não conheço outro instrumento mais eficaz que a previdência aberta, né? Por quê? Porque ela permite uma sistemática acumulação de recursos, e aí também não importa a idade. É bom você começar jovem, porque aí você conta com o tempo para tomar chacoalhos, se começar a perder, enfim, você tem tempo de recuperar, você tem um tempo para acumular recursos, você compõe Não existe instrumento melhor do que a Previdência, porque você também tem benefícios, como disse o Bruno, tributários, né? Claro. Talvez a gente veja mais na frente, mas a Previdência ela tem que compor teu portfólio de investimentos para várias coisas. Aposentadoria, para você atingir objetivos de médio prazo, de longo prazo. Eu vejo a Previdência não como uma corrida de 100 metros, mas como uma maratona. Sabe, quando você está participando de uma maratona, 42 quilômetros, você está passando por várias
situações ao longo dessa maratona. Legal. Então, a Previdência complementa de uma maneira, assim, muito eficaz o teu plano financeiro ao longo da tua vida. Legal, Bruno. Então, como a gente está falando aqui dos pontos positivos, é bacana a gente estar enfatizando também os pontos negativos, né? Porque tem muita gente que pergunta assim, Ana, eu posso fazer uma previdência a curto prazo? É interessante? Pessoal, não é interessante a gente fazer ou pensar numa previdência privada se o seu objetivo é de curto prazo. Né? Como foi já falado em outros painéis, existem outros meios de diversificação para que você, de fato, possa ter a curto prazo uma diversificação mais eficaz. Então, da mesma maneira que a gente está enfatizando os pontos positivos, é interessante a gente pontuar os pontos negativos de se ter uma previdência. Não é bacana a gente ter uma previdência para algo de curto prazo. Tá? É bacana você entender muito bem isso aí na tua casa, porque um produto que é sensacional pode se tornar um mico na sua carteira se você fizer de maneira errada, correto, Bruno? Corretíssimo. Aliás, eu gostaria até de citar um exemplo, né, que eu já vivi com um amigo, né, a gente acaba trabalhando nesse ramo e a gente é muito consultado, né, eu não sou um consultor financeiro, mas eu entendo um bocado de previdência, né, por estar trabalhando nesse ramo, e um amigo meu de infância, né, que a gente cresceu junto, e hoje ele trabalha no ramo varejista, né, é dono de alguns empreendimentos aí de lojas e tudo mais. Ele perguntou para o gerente do banco dele onde que ele colocava o dinheiro dele e alguém indicou que ele colocasse o dinheiro dele num PGBL, né? Isso foi para ele muito ruim, porque na hora que ele foi sacar, primeiro que ele não fazia declaração em modelo completo, né? Então isso já não geraria incentivo, ele deveria, se fosse colocar, num VGBL, primeiramente. Né? Ele colocou no VGBL, ele não teve nenhum incentivo tributário e na hora de resgatar, ele teve ali uma tributação em cima do valor total que não condizia com o que ele gostaria. Ele ficou até um pouco triste com relação à Previdência. Eu expliquei depois para ele que Previdência não era isso que venderam para ele. Né? Ou seja, tem coisas boas que se pode fazer com Previdência. Eu acho que quando a gente falou lá de planejamento sucessório, até puxar um pouquinho a volta, uma das coisas interessantes é que Previdência ela não compõe inventário. Né? Você pode designar seus beneficiários na proporção que você quiser e para quem você quiser, que isso é muito importante. E é bom você ter um recurso livre no momento de planejamento sucessório. Quem já perdeu um ente querido, quem perdeu um pai, quem perdeu uma coisa, sabe como é que você ter tudo bloqueado em inventário e muitas vezes não se tem nem o recurso para se pagar esse inventário. Então, é muito legal a Previdência, para mim é o melhor instrumento quando se fala de planejamento sucessorial, porque se você tem um recurso líquido, você já tem uma idade, né, você já acumulou um capital e você tem um recurso líquido, você deveria colocar uma boa parte desse recurso líquido numa Previdência para que você conseguisse, desde já, deixar designado quem seriam os seus beneficiários na proporção que você achar conveniente e no momento de inventário da sua falta, isso ficar muito mais tranquilo e muito mais fácil para a família, porque ela tem um acesso muito mais rápido, principalmente quando já tem beneficiários designados na Previdência. O pagamento da seguradora é muito rápido e você vai ter acesso a esse recurso, inclusive, para pagar inventário, para dar todos os demais andamentos que são necessários. Eu até voltei aqui um pouquinho o slide, Bruno, para justamente enfatizar esses pontos que você está falando, né? Para o pessoal daí de casa visualizar bem o porquê que uma previdência privada é interessante, tanto para os jovens como para planejamento de sucessão. Então, aí vão alguns tópicos, a flexibilidade para escolher o percentual para os beneficiários, sim. A liquidez facilita muito, como você falou, em 30 dias, 40 dias, o dinheiro está na conta dos beneficiários, então isso gera um conforto muito interessante. Assim, se tem toda a documentação lá, e quando tem beneficiário designado, o prazo da seguradora é de 30 dias, mas quando está tudo documento assim, a Icatu costuma pagar em 10, 15 dias isso é muito rápido. E é muito fácil o acesso. Olha aí que bacana. Tem as vantagens fiscais, né? Que a gente vai falar um pouquinho ali na frente. Perfeito. Sobre a tabela progressiva e regressiva. Não entra em inventário. Então, assim, isso são pontos fortíssimos no planejamento de sucessão. É isso aí. Né? Então, ficou claro aí para vocês. Vocês podem colocar também qualquer dúvida de vocês aí no link. Os nossos assessores estão aqui para tirar essas dúvidas. Talvez para muita gente isso seja algo novo, né? Então, quando a gente traz a Previdência, tanto para jovens como para pessoas mais idosas, é muito importante a gente alocar realmente e fazer a diversificação de maneira correta. E para isso,
a gente vai falar também dos tipos de previdência privada, né, Bruno? Muito bom. Giovanni? Eu vou deixar o Giovanni falar um pouquinho também, por quê? Como o Bruno bem colocou que aconteceu com um amigo dele, e a Previdência deixou de ser uma coisa muito bacana, porque foi colocada de maneira errada, a Previdência tem dois tipos de fundos aí que a gente pode colocar, tá? Então, o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. E isso precisa ficar muito claro para vocês na hora de escolher uma boa previdência, correto, Giovanni? Fala para mim aí. Bom, perfeitíssimo, né? Bom, a Previdência ela foi estruturada, né, quando a gente olha por essas letrinhas, né, uma sopa de letrinhas, né, PGBL, VGBL, enfim, mas é muito simples de entender a dinâmica, né? O Plano Gerador de Benefícios Livres, o PGBL, ele é indicado normalmente para quem faz uma declaração do imposto de renda pelo modelo completo. Por quê? Porque ela permite até 12% da renda bruta anual ser dedutível da base de cálculo do imposto, se você tiver imposto a pagar, ou você aumenta o seu imposto a restituir. Quer dizer, ela tem duas vertentes. Você contribui para um plano com garantia plena, você ainda otimiza a questão tributária, fiscal, por quê? Você deduz daquilo que você contribui até 12% da sua renda anual. E se você tiver imposto a pagar, o que vai acontecer? Você pode diminuir esse imposto a pagar, ou até aumentar o imposto a restituir. Então, normalmente, ela é indicada para quem faz a declaração pelo modelo completo. Completo, hein, gente? Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso. O PGBL, ele é indicado para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Pelo modelo completo, perfeito. Eu iria até um pouquinho além, se me permite. Claro. Por favor, né, cara? Assim, essa é a maneira mais fácil, pelo menos, que a gente tem de se indicar a fazer um PGBL. Então, todo mundo que está no modelo completo hoje de declaração deveria, quase por obrigação, fazer um PGBL para completar os 12% do rendimento bruto e você sim tem um abatimento, uma economia, né, fiscal nesse momento. E aí depois você pode trabalhar com tabela regressiva para você vir pagar menos imposto no momento, que na verdade você está postergando esse pagamento do imposto e você pode pagar menos depois e continuar tendo rentabilidade. Legal. Mas mais que isso, às vezes a pessoa faz a declaração no modelo simplificado só porque é simples e, eventualmente, se ela fizer essa simulação de fazer essa declaração no modelo completo, com uma previdência, colocando 12% numa previdência, poderia ser vantajoso. Então, eu convido a todos que façam esse exercício, né, de simular como seria fazer no modelo completo e colocando 12% do rendimento bruto numa previdência. Você pode se surpreender. Né? Eu vou além. Eu vou aproveitar aqui, você de casa, que está antenado aqui com a gente, nesse super evento, de aproveitar os assessores de investimentos da Genial Investimentos para fazer essa simulação para você e a gente te dá, fazer um estudo mesmo. Né? Ana, hoje eu não faço uma declaração completa, porque eu vou de uma maneira mais simples, na simplificada. Já ativa aí o WhatsApp, já fala com o nosso assessor de investimento para que ele possa te ajudar a fazer uma simulação. Verdade. Se vale a pena ou não você ter o PGBL para ter um incentivo ou não, né? Verdade. Então, isso é bem bacana. E no caso do VGBL, então, é para quem realmente faz a declaração na base do simplificado. Ou seja, todo mundo que não vai usar esse benefício fiscal, né, no final do ano, deveria compor a diferença dele da Previdência no VGBL. Legal. Ou, se não tem nada a declarar no P, vai colocar tudo no VGBL para compor a carteira de investimentos, que eu acho que também é muito saudável quando você pensa em médio e longo prazo, você ter ali uma composição de previdência. Hoje tem diversos fundos de previdência, você consegue hoje fazer uma carteira bem balanceada de previdência adequada ao seu objetivo, né, alocando em vários ativos diferentes. Bacana, então, acho que isso vai super entrar e vale muito a pena a gente falar referente a isso, né? Então, pessoal, já pedir para você que está ligadinho aí com a gente, já pedir para os nossos assessores te ajudar nisso. Ver, Ana, hoje, ou eu estou pagando muito imposto e eu não tenho meu PGBL, a gente ajuda vocês também, os nossos assessores estão aí. Mais do que isso, se você quiser, você pode mandar um e-mail aqui para assessoriagenial@genialinvestimentos.com.br e falar também direto com
os nossos assessores, a gente responde para você e ajuda você a tomar essa decisão importante que vai te dar uma garantia muito grande aí no final do ano na sua declaração de imposto de renda. Eu vou trazer, que eu acho que vale muito a pena, para que vocês possam visualizar a economia que é você ter um VGBL, né, numa declaração completa. Olha aí que bacana. Pode comentar um pouquinho para a gente, Bruno, disso? Lógico, lógico. Esse exemplo é bem bacana, né? Você mostra ali uma base de alguém que tem uma renda bruta anual de 100 mil, né? E com uma contribuição de 12% na Previdência, essa conta fica fácil, bota ali os 12 mil, e sem a contribuição, quanto que ela pagaria de imposto e quanto que ela geraria de economia naquele momento, né? E a economia mesmo, ela fica boa quando você posterga isso no longo prazo, porque você fez uma economia momentânea, mas quando você for resgatar essa Previdência, você vai pagar imposto. E aí sim é que a gente vai falar mais lá na frente, acho que da tabela regressiva e progressiva, essa vantagem pode ser ainda maior. Não, muito legal você ter falado isso. Por quê? Porque é o nosso próximo tema aqui, que é justamente as tabelas existentes que você pode usar no seu imposto as tabelas existentes do imposto de renda que você pode usar na previdência privada, né? Então você pode usar a tabela regressiva e a tabela progressiva. A gente fez aqui um exemplo, por quê? Eu estava falando aqui com o Bruno nos bastidores, e ele falou assim para mim, Ana, fazem 9 anos que eu estou na Icatu. E eu tenho certeza que esses 9 anos passaram voando, né? Então, quando a gente fala em tempo, né, o tempo realmente passa voando e, às vezes, assusta, falar, olha, a tabela regressiva é para 10 anos, mas... Em termos até de sucessão, eu vou deixar um pouquinho o Giovanni falar também a respeito disso, porque a gente bateu um papo muito legal sobre a tabela de imposto de renda. Eu vou pedir para você, Giovanni, falar qual é a principal diferença entre regressiva e progressiva, inicialmente, e depois o quanto de benefício traz num planejamento sucessório você está na regressiva. Tá legal. Passou a bola para cá, deixa ela quicando. Tá, eu só queria fazer um parênteses, a gente está falando de coisas realmente boas do produto, lembrando que o PGBL, quando você faz resgates, você paga pelo montante todo resgatado, já no VGBL não. Então tem essa diferença, que as pessoas também acham que quando você fizer o simulador aí, fica claro para as pessoas que o PGBL, quando você resgata, você paga pelo montante todo resgatado. Já o VGBL, não, você paga pelo rendimento que ele produz. E muita gente nem pergunta, assim, como é que é esse negócio do rendimento? Quando eu resgato de um VGBL, eu pago o tributo que ele escolher, progressivo ou regressivo, mas eu pago proporcionalmente, né? Então, assim, não é só sobre o rendimento, é a proporcionalidade entre o que ele acumulou, as contribuições, os aportes que a pessoa fez, separado pelo tempo, na proporcionalidade entre o capital aportado e o rendimento obtido. Você sabe que eu gosto de dar um exemplo, e eu falo muito sobre isso, até a gente voltou um pouquinho em TG e VG, porque realmente é um ponto super importante, né? Um exemplo, um cliente vai lá e faz um aporte único no VGBL, né? E passou um ano, ele teve uma rentabilidade de 10%. Aí ele vira para você e fala assim, olha, eu preciso resgatar, né, aconteceu uma eventualidade aqui, eu preciso resgatar 10 mil reais. Só exemplificando a forma de tributação, né, de ser VGBL e PGBL, no VGBL, se você vai ali, a sua reserva de 100 foi para 110 mil, né, e você está resgatando 10 mil reais, você não vai pagar o imposto de renda em cima de 10 mil reais, você vai pagar proporcional à rentabilidade. Então, se naquele período você está resgatando, o seu investimento rendeu 10%, você está resgatando 10 mil reais, 10% de 10 mil reais é a sua rentabilidade. Correto, Giovanelli? 10% de 10 mil reais é a sua rentabilidade. Então, R$1.000 é a sua rentabilidade. Você, de fato, vai ser tributável em cima de R$1.000, tá? Então, isso se for VGBL. Isso estiver na tabela regressiva, né? Agora a gente vai entrar um pouquinho aqui na tabela. Tá bom. Então, acho que ficou claro essa diferença, né? Tá aí mais uma vantagem, né, que o instrumento, a Previdência, permite. Existem duas tabelas
que o participante escolhe, ou ele escolhe pela tabela regressiva, e essa tabela regressiva ela começa com uma alíquota muito alta, 35%, e ela vem regredindo a cada 2 anos a 5 pontos percentuais até atingir um mínimo de 10%. Né? Então, assim, a cada 2 anos ela reduz 5 pontos percentuais até atingir um mínimo de 10%. Para o nosso telespectador aí, para visualizar bastante, olha que legal. A tabela está aí na tela para vocês visualizarem. Na tabela regressiva, então, a cada 2 anos ele inicia com 35% e a cada 2 anos vai até 10%. Né? Já na tabela progressiva, ele vai de 0 a 27,5%. Perfeito. Né? Porém, no momento do resgate, ele gera imposto retido na fonte. Aquele imposto retido na fonte vai ser jogada na sua declaração de imposto de renda como um imposto retido na fonte e você vai tentar recuperar. Porém, não podemos esquecer, na tabela progressiva, você vai ter essa retenção de 15%. Então, vamos lá, na tabela regressiva vai de 35% a 10% e na tabela progressiva vai de 0 a 27,5%, sendo que sempre vai ficar 15% retido na fonte. E dependendo da sua declaração, ou você ajusta até 27,5%, ou você faz a restituição chegando a 0. Então, gente, olha como é importante a gente visualizar e entender o que é uma previdência privada, porque pode virar um mico, né? E um produto tão bacana, um produto que agrega tantos valores, se a gente não for bem orientado, a gente pode fazer realmente vai virar um mico, desculpe, vai virar um mico se não tiver um bom consultor aí, né? Isso é verdade, mas, Giovanni, se tiver aqui, assim, na Genial, eu tenho certeza plena de que tem consultores aí muito especializados, assim como nós lá na Zuri, que a gente toma todo cuidado, né, quando a gente oferece um produto para o participante, em deixar ele primeiro confortável, tranquilo e mostrar para ele o seguinte, existem diferenças do ponto de vista tributário que pode afetar, Bruno, pode afetar de forma bem intensa a vida desse participante. Se a Previdência, ela atinge vários objetivos, mas ela é uma corrida, de novo, eu sempre digo, ela é uma corrida de grande distância. Então, faça a Previdência olhando com, eu chamo de um tripé, foco, disciplina e visão de longo prazo. Legal. Quando você põe esse tripé na mesa, você tem todos os atributos para olhar a questão tributária, a questão da diversificação dos investimentos, a questão da sofisticação dos gestores, mas é óbvio que a questão tributária é um elemento bem significativo. E pegando um gancho, Giovanni, no que você acabou de dizer, muito sabiamente, eu trouxe aqui algumas perguntas que são muito levadas em conta, né? O que a gente ouve muito por aí. A previdência privada, qual é o tipo de segurança que ela oferece? Por quê? Hoje, os clientes, eles pensam o seguinte, Ana, eu não vou tirar do meu banco porque eu estou seguro no meu banco, ou porque eu prefiro estar aqui e não estar ali. Mas não, a previdência privada, ela é um tipo de investimento, tá? Que ela é fiscalizado pela SUSEP. Então, assim, eu vou até deixar o Bruno falar um pouquinho a respeito disso, né? Porque os clientes... e fazer um parâmetro, até um comparativo com o próprio FGC. O que você acha, Bruno? Que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante aí, que traz segurança num bom CDB, ou enfim, para se escolher um bom investimento. A Previdência, ela oferece aí uma segurança também? Total. Esse foi um bom ponto, né? A gente lá na Icatu, a gente escuta isso, porque a gente hoje tem a maior plataforma de fundos de previdência do mercado. A gente tem uma diversificação enorme. E a gente está em várias plataformas hoje para se distribuir previdência da Icatu. E muitas vezes o cliente se depara, um cliente que está num banco mais tradicional e mais antigo, fala assim, por que eu vou sair desse banco aqui e vou para a Icatu? Que segurança eu tenho?
né? Ele tem toda a segurança que ele teria estando no banco ou estando numa instituição até menor do que a Icatu, porque todo esse órgão é regulado, né? Ou seja, as seguradoras são reguladas por um órgão chamado SUSEP, né? E toda essa reserva de previdência, apesar de constituir ativos para a empresa, ela é separada. Então, se qualquer seguradora vem a quebrar, que é muito difícil, né, essa reserva está preservada. Eu não posso usar esse recurso para pagar folha de pagamento pendente, pagar qualquer outra coisa. Então, você tem uma solidez e você tem um órgão regulando por trás que deixa muito seguro isso para o cliente. Então, assim, não tem mais até do que o FGC, que tem um limite, isso aqui não tem limite e a previdência, essa reserva do cliente vai estar muito preservada e ele não vai ter problema nenhum com relação à segurança. Joia, Bruno. Então, assim, a gente já falou das vantagens e das desvantagens, o tipo de previdência, a tabela de imposto de renda que você pode escolher. Trouxemos também a segurança da previdência privada para vocês, que ela é 100% protegida aí pelo órgão fiscalizador, que é a SUSEP. E agora a gente vai entrar num ponto aqui que eu até coloquei, como escolher o melhor fundo de previdência privada, né? Isso aí, eu sempre digo, né, um investimento, ele não tem uma regra, a gente tem que olhar sempre para o perfil de investidor e eu quero que você fale um pouquinho, Giovanni, como eu posso escolher um bom fundo de investimentos, atrelados à carteira da Previdência. Claro. Bom, primeiro ligando lá para a gente lá na Zurich, né? Porque a gente tem uma plataforma lá que cobre, me perdoe, mas assim, só vou falar um pouquinho de novo da segurança. Não existe ambiente mais seguro de forma de investimento que um plano de previdência. Porque ele está calcado num conjunto de reguladores, e tem o xerifão lá, a CVM também, não só a SUSEP, né? CVM olhando os fundos de investimentos, que é o veículo pelo qual os participantes acumulam, né? Ele comprou um plano de previdência e esse dinheiro vai ser acumulado num fundo de investimento, né? E aí eu faço o link com a pergunta que você fez. Como escolher o melhor fundo de previdência? Bom, primeiro consulte a Zurich, ok? Agora, brincadeira à parte, vamos lá. A escolha de um fundo de investimento, ela pressupõe um monte de coisas que antecedem. Primeiro, ela está calcada no seu plano, no seu grande macro plano financeiro. O que te deixa também mais confortável, né, Sem Giovanni? dúvida. Porque, às vezes, um cliente ele fica muito mais confortável em um fundo mais conservador e outro cliente fica realmente muito mais confortável num fundo mais agressivo, né? Então, é por isso que eu acho que é uma roupa que cabe aí para cada um. A Denise, né, abriu o tema falando, você é conservador, você é moderado, você é agressivo. Previdência, ela cobre toda essa linha de possibilidades, né? Ela vai do mais conservador ao mais agressivo. Curiosamente, hoje, a regulamentação ela mudou muito, né, Bruno? Na área de investimentos. Hoje a gente tem, hoje o brasileiro pode acessar até 100% em renda variável, mas localmente e fora do Brasil. Tá certo. Então, assim, você percorre do conservador ao agressivo, você percorre classes de ativos hoje muito sofisticadas, você percorre gestores sofisticados. Então, assim, como escolher o melhor fundo? Primeiro, você deve levar em conta o teu objetivo de investimento, tua finalidade de investimento. Legal. Qual o tempo pelo qual você pode aplicar. E a escolha do fundo é aquela que melhor lhe cabe, no teu perfil de investimento. Né? É importante porque em outros painéis aqui, mais cedo, a gente falou bastante em como escolher o fundo. E é legal, se você chegou agora aqui com a gente, também olhar para os outros painéis em outra hora. Por quê? Porque a gente vai estar falando justamente, e da mesma maneira que você escolhe um bom fundo de investimento, os bons gestores estão disponíveis também na plataforma aí para fundos de previdência. Pegando o gancho, acho que, como diz o livro-texto de investimento, a melhor
coisa ali é você diversificar. Exato, E hoje a Previdência legal. você pode diversificar. Você não tem só fundos de renda fixa, você tem uma gama enorme de fundos, inclusive para investidores qualificados com 100% em ações. Então, hoje você consegue diversificar isso com base no seu horizonte de tempo em que você pretende investir. Né? Bacana. Tem até, inclusive, os fundos data-alvo, que ele já faz o que eu chamo de piloto automático, né? Que ele já começa com um pouco mais de renda variável e depois ele vai diminuindo ao longo. Então, se você também não quer pensar muito, você também pode optar por um fundo como esse, mas eu acho que você não tem que escolher um fundo, você tem que escolher uma carteira de investimentos. E dentro dessa sua carteira de investimentos, o seu assessor de investimento vai te ajudar a compor com base no seu perfil de risco e no seu horizonte de tempo. Exato, é o famoso switchability, a gente tem que respeitar isso até na Previdência. E eu acho que a gente tem perguntas sobre isso, né, aqui no nosso link. Olá, pessoal, boa tarde. Ana, Bruno, Olá. Giovanni, estamos escutando? Boa tarde. Boa tarde, Sim. grande prazer te receber aqui. Boa tarde, meu nome é Gabriel. Primeiramente, queria parabenizá-los aí pela excelente apresentação, conteúdo aí bem completo, viu? E minha pergunta é o seguinte, né? A gente viu aí as grandes vantagens de escolher ali um VGBL, um PGBL, né? O PGBL ali você pode deduzir até 12% do seu imposto de renda, mas, bom, a tributação é sobre o montante aplicado, né? O VGBL você não consegue abater, mas pelo menos ali a tributação é sobre o rendimento, né? E a minha pergunta é o seguinte, até que ponto, né, é vantajoso você escolher um PGBL ou um VGBL, tendo em vista essas duas vantagens, né, em cada tipo de previdência ali? Legal. Posso responder essa? Pode, Bruno, a bola está com você. Cara, eu acho que Obrigada, assim- Gabriel. Gabriel, eu acho que a sua pergunta é muito peculiar e muito inteligente, inclusive, porque assim, um produto é complementar ao outro, né? Para quem faz realmente e quem é vantajoso fazer uma declaração completa, sim, é vantajoso você colocar no máximo 12% da sua renda bruta num PGBL. Toda a diferença que você pensa em termos de previdência deveriam caminhar para um VGBL, aí quando você pensa na sua composição de carteira de investimentos como um todo, não só a previdência, né? Então, o P nunca deveria passar de 12% da renda bruta, se for vantajoso ter a dedução fiscal no final do ano na declaração. Se não for vantajoso, faça tudo num VGBL. Essa é a fórmula mágica e mais fácil de você pensar entre P e VGBL. Está respondida aí a tua pergunta, Gabriel? Com certeza, muito obrigado, viu? Imagina, Gabriel. Obrigada a você. Obrigada por ter participado aqui com a gente. Só por último aqui, eu vou aproveitar e falar com vocês referente à portabilidade, que eu acho que é super importante, tá? Também. A portabilidade é quando você portabiliza a sua reserva atual para uma outra instituição, para qualquer outro fundo, a Previdência, ela traz algo muito importante para a tua carteira de investimento. Você não tem nenhum tipo de ônus optando por portabilizar. Hoje eu sou mais conservador, amanhã eu sou mais agressivo. Então, você pode passear, você pode portabilizar a qualquer momento a sua previdência, sem nenhum tipo de imposto de renda, sem gerar nenhum tipo de taxa. E isso é muito importante. Ela te deixa extremamente confortável e a gente está aqui com 2 players de mercado que justamente quem só ganha é você aí de casa, né? Então, eu quero ver o que a Icatu entrega, o que a Zurich entrega, e tudo você encontra na plataforma da Genial Investimentos. O nosso assessor vai analisar o teu perfil de risco, o teu perfil de risco e retorno, tá? E vai te colocar aí nos fundos oferecidos pela Icatu, nos fundos disponíveis pela Zurich, e a gente está de uma maneira completa aqui para te atender. Muito bom. Você vai deixar a bola quicando aqui para a gente falar de portabilidade ou não? Infelizmente, eu tenho só um pouquinho que de pena. tempo. Da próxima vez a gente Tá faz legal. um painel inteiro só de previdência, porque isso rende, não é não, Bruno? Verdade. Porra. Verdade. Legal. Mas foi um grande prazer tê-los aqui. Não, o prazer foi nosso, né? Foi realmente foi um prazer. Super obrigada pela presença de vocês aqui. Denise. Viu? Tenho certeza que foi muito interessante. É importante ver que é bom ter para aposentadoria, mas também é uma opção para ter para outras modalidades, outros gatos, outros planos, né? Que cada um é um, cada um né? tem o seu horizonte. É. Então, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui. Eu queria só mostrar para vocês Saímos como agora? é simples achar fundos de previdência na nossa plataforma. Vamos ver. Abra o aplicativo da Genial,
clique em investir e previdência. Aqui, a nossa sugestão é pelo Genial Performance Previdência e Catu. Escolha VGBL. Digite a idade na qual você deseja se aposentar. Escolha também o regime tributário. Escolha sua contribuição mensal e digite o valor que deseja aplicar na sua operação. Escolha sua forma de pagamento. Se for débito automático, lembre-se de autorizar junto ao Internet Bank. Escolha também a melhor data para débito. E, se desejar incluir algum beneficiário no seu plano, não se esqueça de selecionar essa opção. Declare que está de acordo com os termos de adesão, digite a sua assinatura eletrônica e pronto. Viram como é simples? Gente, vamos dar uma olhadinha no resultado da enquete. A gente está conhecendo mais você de casa e a pergunta que a gente fez foi a seguinte: qual é o seu perfil de investidor? Olha só que surpreendente essa resposta, viu? 19% das respostas foram para o perfil conservador, 39% para o moderado e 42% para o arrojado. Por que eu acho que é surpreendente? Porque eu, Denise, tendo a achar que os novos investidores correm mais para o lado dos investimentos mais conservadores, porque estão chegando ainda, tateando. Então, de repente, pode ser que aqui na nossa audiência a gente não tenha tanta gente novinha assim no mercado, gente que já está aí, já está investindo, né, como a gente viu nas outras enquetes também, e que está aqui no nosso evento. Vocês são todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui para aprender ainda mais, para aprender outras modalidades, para aprender outros caminhos. É isso mesmo. Super obrigada. Lembrando, mais uma vez, a gente tem uma plataforma de educação financeira para vocês acessarem lá depois. Vocês têm 80% de desconto. Todo mundo que está inscrito aqui no nosso evento tem desconto de 80%. O cupom está aí na plataforma. E também, se vocês seguirem a gente nas redes sociais, tem muito mais informação financeira para vocês nas nossas redes.